Sabe aquela ideia que a gente sempre ouve no mundo dos negócios? Aquela de que quanto maior a sua fatia do mercado, maior o seu lucro? Parece uma verdade absoluta, né? Uma corrida sem fim pelo crescimento. Mas e se essa regra não for bem assim? E se ser maior, na verdade, não for sempre a melhor estratégia? Pois é, essa pergunta parece até boba, de tão óbvia que a resposta parece ser. Desde a faculdade até a sala da diretoria, a meta é uma só: crescer, expandir, dominar. A gente aprende que o topo da montanha é só para os maiores. E olha, essa crença é praticamente um mantra. Se você perguntar para qualquer gerente, a resposta vai ser essa, na mosca. É a regra não escrita do mundo corporativo. Mas hoje, a gente vai colocar essa crença à prova. Ok, para a gente entender por que essa corrida é tão maluca, primeiro a gente precisa definir o que está em jogo. O que é, afinal, essa tal de participação de mercado que todo mundo quer tanto? É bem simples, na verdade. Pensa que o mercado inteiro é uma pizza gigante. A participação de mercado é basicamente o tamanho da sua fatia. Simples assim. Para ficar mais concreto, imagina que a indústria de carros vende 2 milhões de unidades por ano. Se a sua empresa vende 500 mil desses carros, pronto, sua participação de mercado é de 25%. Tá, mas por que essa obsessão toda em aumentar esse número? A lógica por trás disso é bem poderosa e, vamos ser sinceros, faz muito sentido à primeira vista. A ideia é que quanto mais você vende, mais barato você consegue produzir cada coisinha. Os custos por unidade caem e, na teoria, as margens de lucro disparam. Então, o que todo mundo imagina é uma linha reta, sempre para cima. Mais mercado, mais dinheiro no bolso. Parece uma fórmula mágica para o sucesso que não tem como dar errado. Pois é aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. Porque quando a gente para de olhar para a teoria e vai para os dados de verdade de vários setores, essa historinha linear começa a fazer água. A realidade, gente, não é uma linha reta. É uma coisa bem diferente que os pesquisadores apelidaram de curva em V da lucratividade. E aqui vem o pulo do gato. A realidade mostra que as empresas gigantes, com muita participação de mercado, são sim muito lucrativas. Mas o mais surpreendente é que as empresas com uma participação de mercado minúscula também são. O verdadeiro perigo, acredite, está num lugar bem inesperado. Essa tal de curva em V revela que existem dois jeitos de ganhar o jogo, dois caminhos para o sucesso. De um lado, os gigantes, que a gente pode chamar de generalistas, e do outro, os especialistas, os ágeis campeões de nicho. Então, vamos colocar essas duas estratégias lado a lado para a gente entender. Uma se baseia na força bruta, na escala. A outra, na precisão, no foco total. São duas filosofias opostas, mas que podem ser igualmente vencedoras. Primeiro, o gigante. Pensa nas 3 maiores empresas de um setor. Elas jogam o jogo do volume. Usam seu tamanho todo para esmagar os custos e dominar geral. E funciona, viu? Elas são extremamente lucrativas. Agora, vamos lá para o outro lado da curva. Aqui a gente encontra os campeões de nicho. Eles têm uma fatia minúscula do mercado, tipo 1 ou 2%, mas são super lucrativos. Por quê? Porque eles se especializam, oferecem algo único e, por causa disso, conseguem cobrar mais caro. Ok, se os dois extremos da curva são tão bons, onde é que está o problema? O problema, meus amigos, está bem no meio, no fundo desse V. É só olhar o gráfico. Ele mostra um vale bem perigoso. A lucratividade, que está lá em cima nos extremos, simplesmente despenca para as empresas que ficam presas no meio do caminho. É a verdadeira zona de perigo dos negócios. Os pesquisadores usam uma metáfora que é perfeita para descrever essa situação: estar atolado na lama. É uma imagem forte, né? Mas ela descreve com perfeição essa sensação de não conseguir ir nem para frente, nem para trás. Então, a gente chega no ponto central. Essas empresas do meio não são grandes o suficiente para bater de frente com os gigantes no preço, e nem especializadas o bastante para cobrar mais caro como os campeões de nicho. Elas acabam espremidas pelos dois lados. Mas calma, tem notícia boa. Estar no meio do caminho não é uma sentença de morte, não. Na verdade, é um chamado para tomar uma decisão estratégica muito clara. Existem duas formas de sair dessa lama. Basicamente, existem duas saídas. A primeira é brigar para cima. Uma batalha difícil para ganhar tamanho e se juntar aos gigantes. A segunda, que é mais curiosa, é dar um passo estratégico para trás. Encolher para vencer, focando num nicho específico para se tornar um especialista imbatível e muito lucrativo. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final bem poderosa.
A busca cega por mais participação de mercado pode levar uma empresa direto para o lugar menos lucrativo de todos. A verdadeira pergunta estratégica não é como a gente pode crescer, mas sim onde a gente quer vencer.